Bora, fofoca, fofoca, fofoca. Fofoca na... Então tem que... Alguém tem o celular para poder controlar? Alguém controla o celular? Tenta aí baixar. Tenta aí baixar. Então... 25. Não foi tratado por bicho nem por bravo. Bora lá, pessoal. A disciplina, ela não termina no fim. Às vezes ela termina no começo. Para isso que a gente precisa dos marcos lógicos, para a gente não ter auto-engano até o final. Então, normalmente, 3 pontos da disciplina, no primeiro texto, no segundo texto, no terceiro texto, é aquela hora que a gente pega, para e cobra e passa a atividade e a gente espera a reação. Entendeu? Então, a gente está no primeiro marco lógico da disciplina, que é o final do primeiro mês. Então, é a hora que você decide, eu vou passar na disciplina, vou conseguir continuar entregando as tarefas e vou correr atrás do prejuízo, ou então eu vou chutar o balde, porque eu não vou enganar o pessoal até o final na expectativa de passar. Então, a gente teve o recesso da semana passada. Então, como eu sei que feriados, eles são sempre tentadores para quebrar a rotina, e eles são horríveis por isso, porque realmente quebram a nossa rotina e o nosso ritmo de estudo, eu espero que de hoje para sexta-feira a gente dê o gás em tudo que está faltando e ir atrás de atraso e perguntar dúvida. Eu não deixo nenhum pedido de dúvida, seja no grupo ou no individual, sem resposta. Não deixo. Pode ser a hora que for. Quando eu vou lá e olho, eu ajudo e resolvo. Então, vou ajudar, só orientar, e a gente vai se ajudar na atividade. As atividades, elas são planejadas para trabalhar o conceito básico que foi visto em aula. Então, você vai ter que reentender o que foi visto em aula e vai ter que esticar um pouco mais do que foi visto em aula. A gente fez essa atividade com o círculo, não foi? Foi. Então, o que muda aqui do círculo para cá? É basicamente o método que verifica se o mouse está dentro do retângulo. Claro, se você não entendeu a atividade do ciclo, você vai ter que revisar, entender o que é que cada parte faz, o que é que cada pedacinho faz. Se você não viu o P5, vai ter que entender que tem uma funçãozinha que é invocada lá na hora que, na hora que eu clico para poder mudar a posição do elemento, ó. Entendeu? E aí, fora isso, professor, eu não sei como é que é o algoritmo para saber se o mouse está dentro do retângulo. Eu escrevi o algoritmo lá na atividade. E se eu não tivesse escrito, você tem o Google, você tem o chat GPT, você tem a monitoria. Normal, ele vai fazer isso muitas vezes. Mas ele te dá um caminho. Eu expliquei lá no primeiro dia de aula. Ele muitas vezes não vai dar a informação correta, porque ele carece da compreensão do que é que você está fazendo, entendeu? A gente pergunta meio na lata, o que é ATP. Aí a gente espera que ele diga que é ATP. Adenosina trifosfato. Aí ele vai dizer que é a Associação dos Tenistas Profissionais. Entendeu? Porque ele está sem contexto, entendeu? Então, mas ele vai lhe orientar. E você, não, eu preciso de uma função que receba 2 coisas, ou receba 4 parâmetros, que tem o ponto inicial, o ponto final. Porque tem muitas formas de fazer isso aqui. Como é que o nosso retângulo está escrito? O retângulo está definido como 4 pontos. O retângulo está definido como um ponto de início, um ponto de fim. O retângulo está escrito como o ponto de início e as larguras e profundidades, que é o que tem no nosso caso. Entendeu? Então, assim, você vai ter que saber fazer as perguntas para chegar no resultado. Vai ter que saber fazer o processo de interação. Porque isso é o aprendizado. A gente não está mais naquela época em que você não tinha internet, não tinha nada, né? Eu acho que na minha época o Google ainda estava nascendo, não tinha isso. Assim, era uma coisa muito mais complicada a gente ir atrás de informação. A gente procurava uns com os outros. Então assim, é saber estudar, saber aprender. Então, dica, primeira coisa, rever o código. Eu coloquei os códigos das atividades lá.
vê o código lá do círculo, mexe no código do círculo, tenta entender o que é que o código do círculo faz. Onde é que está acontecendo o clique? Onde é que ele está mudando de cor? Depois que você entender o código, aí você faz o que a atividade pede, que é mudar de círculo para retângulo. Então você vai ter que escrever a classe do retângulo, colocar os métodos de novo dentro da classe e vai ter que preencher com as coisas apropriadas. Se o círculo eu criava o ponto e o raio e o diâmetro, aqui eu vou precisar do ponto inicial, ponto final, né? E aí você vai ter lá o teu código e você vai testar na hora que bota o mouse e não bota o mouse. Então é teste. Mas não está funcionando. Então, debuga, bota os print lá, né? E isso não é disciplina, entenda? Disciplina teórica do tipo eu falo e você tem que decorar. Disciplina prática do tipo você mexe, interage, futrica naquilo ali. Então, não é assim que desenha? Você desenha, você apaga, se fica feio. Aí você faz o traço novo, aí você desenha, apaga e fica feio. Aí você tenta rever a proporção. Aí você não sabe. Aí você diz assim, eu não tenho a técnica para desenhar o rosto de lado. Aí você vai lá na internet, não é assim que vocês fazem. Aí você vai lá, como é que é a técnica para desenhar o rosto de lado? As elipses tem que ficar nessa proporção. Aí você vai lá e testa de novo, ficou legal. Aí você apaga o esboço. Aí você faz o nariz, o nariz ficou feio. É a mesma coisa com programação, então pode imaginar que é diferente, tá? E aí a vantagem é que quando tem dúvida, vocês ainda podem mandar lá no grupo e perguntar. Então a primeira atividade é essa daqui. Se vocês quiserem, vocês me mandam os códigos, eu dou uma olhada nos códigos de vocês. A segunda atividade é a atividade da colisão. Essa daqui eu coloquei como opcional, porque ela é realmente mais chata, porque ela vai ter mais pedacinhos de código que vocês vão ter que fazer. Cadê? Círculos, colisão prática. Oi. Então eu fiz errado. Então eu nem devia ter me avisado que eu fiz errado. Eu não entendi isso aí, não. Eu entendi que essa aí era opcional. O que é marcado é opcional. Sim, aí, pelo menos no jeito que eu fiz a barra, estava. Deixa eu ver aqui. E a busca não fez essa Calma. É verdade, eu fiz errado. Entendeu? Mas vocês vão ver que é coisa muito comum eu fazer errado. Entendeu? O certo é assim, ó. A primeira é obrigatória, a segunda é opcional. Atualizem a planilha, tá, ó. Pessoal... Ele tá atualizado, eu não fiz as opcional. Ó, tá vendo? O pessoal não fez nada aqui. Não fiz as opcional, não. E tem a galera que já desistiu. É o pessoal do aproveitamento que eu tenho que dar fim neles, né? Eu vou dar fim neles essa semana. Dar fim neles essa semana. Vou trocar aqui. Certo? Então, para a segunda, da colisão, ela também é fácil. Porque já tem os guias lá. Agora você só vai ter que ser inteligente e fazer os testes de um por um. Porque aqui a gente já tem o jogo do alternador. A gente fez o alternador em sala. Alternador toggle, que você aperta um botão, o negócio começa a acontecer, você aperta de novo, ele para de acontecer. Sim. A gente ligava a cor, desligava a cor, ligava, aumentar e diminuir, desligava. Então a gente tem aqui os bregacinhos, né? Aí a gente tem um botãozinho lá, a gente liga a cor, e com outro botãozinho a gente faz com que ele... Ó, botar para eles trocar. não, só se quisesse. Você já falou no grupo da atividade. Legal. É muito bonitinho o resultado, né? Não. Não deixa. Porque assim, pessoal, ó, é mais fácil trabalhar com retângulos e com círculos do que trabalhar com desenhos, com sprites. Eu sei que a animação com os bonequinhos fica muito melhor. Mas se a gente souber usar os retângulos e os círculos, na hora que a gente for para os spritezinhos, a lógica não muda nenhuma, porque é só uma imagem aqui dentro. Então, sei lá, quando a gente for fazer, por exemplo, agora, a gente vai fazer o bonequinho andando, mas ao invés do boneco andar, quem move é o cenário. Só que ao invés de eu ter que botar um monte de sprite, eu vou fazer com círculos, porque no final vai ser a mesma coisa.
o bonequinho vai andando e as árvores vão se mexendo. Só que ao invés de árvores, a gente vai usar círculos. Poderia ser retângulos, são as formas básicas para trabalhar a colisão. Então, para fazer isso daqui, você vai ter que seguir lá as orientações. Ó. Você vai ter o método retângulo, aí você vai ter o método contém, que é o que a gente utilizou na primeira atividade. Esse aqui que talvez poderia ser uma dúvida, um dos grupos mandou, professor, como é que eu faço uma lista com os vértices do retângulo? Ué, cria um vetor, adiciona os 4 vértices. O primeiro é des.posição. O segundo seria des.posição.x mais des.size.x, ou seja, aqui do lado direito, né? E o y continua o y. Quem é esse de baixo? O x é o mesmo e o y é o mais .size.y. É ele, só que aqui embaixo. E esse aqui é o x mais o tamanho x e o y mais o tamanho y. Mas por quê? Porque para eu saber se um retângulo está batendo em outro, o que é que eu faço? Eu testo os 4 vértices desse daqui e verifico se algum desses vértices está dentro desse cara aqui. Só que tem um caso especial que é quando um retângulo está dentro do outro. E aí basta fazer as 2 verificações. Eu verifico se qualquer um desses 4 está dentro desse e verifico se qualquer um desses 4 está dentro desse. Se não tem nenhum vértice dentro de ninguém, é porque eles não estão colidindo. Tá? Então, ó, são pequenas competências. Isso daqui, só if else. Isso daqui, só criar e pré-popular um vetor. Isso daqui, fazer o laço, aquele laço que a gente já está acostumado, para cada elemento, se isso for verdade, true. Ó, a gente fez esse laço lá no existe, né? Para cada elemento, se tal coisa é verdade, retorne true. Só que agora a gente faz 2 vezes. Para cada elemento, se tal coisa for verdade, retorna true. Que é o quadrado que a gente está usando e o outro ponto quadrado. Se não retornou true em nenhum dos 2 casos, então eu retorno falso. Ó, colidir com a lista já está implementado lá no círculo. Porque é a mesma coisa. Eu tenho que ser diferente de eu mesmo e tenho que estar colidindo com outro retângulo. Se isso acontecer, então retorna true, se não retorna falso. É o mesmo método da lista e o resto é a mesma coisa da lista. Só que para não dar tudo de graça, né? Ó, até os toggles eu já deixei aqui, ó, para não dar tudo de graça, tem só aquelas pequenas instruções, ó. Aumenta x e y de 1, o tamanho, tá vendo? Se ambos forem maiores do que 0, é só um if aqui. Se x maior que 0 e y maior que 0, aumenta em 1. Se não, diminui em 1. Então, mesmo que a atividade ela tenha vários passos, você não está deixado solto ao léu. Você tem aqui orientado mais ou menos passo a passo do que é para você fazer. Então, se você seguir, tiver paciência e debugar, você faz. Tudo bem? Era essa a pergunta ou não? Ou era só o código que está bugado aí? Tá, então eu vejo lá. Segunda coisa, lembra, professor, não está reconhecendo o P5. Por que, Edna, que não reconhece o P5? Porque está fora da pasta. Nem era isso. Nem era isso. Porque estava dentro da pasta, o problema era outro. Meu irmão que me ajudou a entender o problema. Foi sim. Até uma foto. Bora lá, hoje vamos brincar de cenário hoje. Então, quando você fez o código todo certo e ele ainda assim está dando errado, mas você tem outro código certo, para comprovar que o seu código está certo, você fala o quê ao invés de querer quebrar o computador? Não, você pode fazer o seguinte, às vezes o teu código pode estar correto, mas, sei lá, por um bug do P5, alguma coisa, ele não está subindo o código correto. Aí você dá um Ctrl+C, mata o processo, inicializa de novo, que ele vai carregar certinho. Não estou nem falando do P5, não. Porque, por exemplo, aquela atividade que vai ser avaliação, eu fiquei apagando, eu fiquei fazendo no computador, no VS Code, e aí eu apaguei as funções para refazer.
Aí quando eu vou refazer a função, eu faço a função exatamente igual eu tinha feito. Mas não funciona. Mas não funciona. Então não está exatamente igual. É que nem o menino que me mandou, professor, eu já estou tentando aqui resolver isso daqui há um tempão e não consigo. Aí o cara não conseguia ver que ao invés de 2 pontos, ele estava colocando igual. Tem algumas falhas na nossa cabeça que você não consegue ver. Então você tem que literalmente se treinar para olhar caractere por caractere, quase como quem está caçando aquele joguinho do 7 erros, sabe? Então é literalmente você treinar o cérebro para ir característica. Alguém apagou aqui? Eu vou fazer tudo de novo, essa caralho. Aqui. Stream. Entendeu? Caractere por caractere, porque era para ser igual e ele botou 2 pontos. Mostrava que estava diferente e ele não via que era igual e ele estava botando 2 pontos. E aí não funcionava de jeito nenhum. O cérebro, às vezes, ele dá essa bugada, porque é mais fácil só dizer que tem um erro no sistema do que aceitar que o erro está no código. Então vamos nós. Pelo amor de Deus, um dia desse eu não sabia nem. Exato. Isso aqui. Tá vendo? Ó, progredindo bastante já. Bora aqui, P5TS. Eu apaguei sem querer, vou ter que fazer tudo de novo. Ai não, eu vou pegar do código que a gente já tem. Pois é, você pode ver esse código aí para a gente que eu acho. Mas já tá lá na Não, P5. e aí, porque eu meti no meu e botou pra O quê? Mas tá lá no. no círculo. Tá lá no POTS, o código inteiro. POTS. Putz, entendeu? Tá em qual Ó, na aula correspondente, ó. Classes alinhadas a esse, prática do retângulo, algoritmos e vetores. Acho que é esse daqui. Será que eu não mandei? Não fiz, ó. Não, eu fiz. Não é esse não, peraí. Treinamento, prática do pontos. Ah, tá aqui, ó. Pontos em colisão. Na leitura, tem os círculos. Ó, aqui o guia, o passo a passo de cada coisinha e o código dos círculos no final e o resultado dos círculos. Ó. Não foi isso que a gente fez? Aqui, ó. Lá no POTS. Bora. Vou baixar aqui mkdtemp cdt. Tem que fazer de novo porque eu apaguei o breguest. Git clone. Ah, você apagou aquela pastinha. Vou fazer de novo aqui. cd p5ts npm install. cd não code ponto. Códigos cobrinha não era o negócio que estava testando. Como é que coloca as imagens na tela Pode que a gente vai usar agora? do círculo, aquele do E círculo tá no. no putz, lá na última leitura. Vai, a gente precisa. Para você pegar, aí só apaga o TXT. Vou mandar para vocês de novo aí pelo Launchpad. Círculo, cenário.txt, cenário.ts. Vou mandar aqui pro cenário. Cadê aqui o cenário? Leitura 8. Lá pro finalzinho. Código final, tá aqui. Ok, npm start. Pararam, 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 tom. Parararararararam, tom. Ah, os gatinhos. É porque não compilou ainda. Aqui.
O NPM a gente dá no terminal. Hã? O NPM É, o NPM a gente dá no terminal. faz no terminal. Ah, meu Deus do céu. Quebrou de novo, não? Ah, meu Deus. Não. Quebrou de novo, foi? Não sei o que tá acontecendo, não. Deixa eu ver. Vou botar na abelha, né? Don'tpad.com/abelha, para quem não conseguiu chegar lá. Tá lá na abelha. O código de partida. É. NPM start. Ah. Não tinha dado certo agora. Eu errei, papai. Não tinha dado. Esse era o que estava dando errado. Vamos nós. O que é que a gente... Oi. Quem tá fazendo tipo no Revit e aí tá usando a função do PC. No Replit, não. No P5 Online. Só que no PC. No É só tirar essa. É, mas ó, dá pra... Não tá na dieta aí, não. Ele já tem que apertar o A. Eu posso gerar logo o código do P5, ó. Dentro da pasta build, ele gera o código do P5 aqui, tá vendo? Ó, build.js. Deixa eu copiar aqui. Então agora eu vou botar na don'tpad.com/. A abelha já tem o TS, né? Vai ser o outro animal com A. Alce. Alce. Alce é com C? Tá lá no Alce. Ó, você vê que não tem aqui os tipos, né? No caso, a única diferença do. É, É o tipo. não tem tipagem. Não tem verificações de tipos. Então, a chance de você saber que alguma coisa está errada é menor. Porque você vai ter que descobrir rodando. Você não tem como verificar que você está casando um tipo com outro ou esquecer um return, entendeu? Então, vamos nós aqui, ó. Então, como é que qual é a nossa ideia? A gente vai ter um bonequinho, que no caso vai ser uma bola. Ela vai andar pelo cenário. Conforme ela anda pelo cenário, a gente vai impedir ela de atravessar o cenário, que vai ser as outras bolinhas. Tudo bolinhas, tudo bem? Tudo bolinhas. E quando ela chegar na borda, ela vai andar. Quando ela chegar na borda, ao invés de ela se mover, o que vai acontecer? O cenário se move, né? Assim, quando você tentar ir além da borda, Sim. assim, você tá aqui andando, conforme você anda e tenta... quem se move é o cenário. Entendeu? Então, vamos lá. Eu vou continuar. Nossa classe não muda nada aqui, ó. Tá vendo? A nossa classe aqui não vai mudar nada. A gente vai mudar só a parte de baixo da lógica aqui. Então, eu vou tirar o colorir, que a gente não está usando, e também vou tirar o aumentar, que também não está fazendo sentido. A 55 e 56. Vai excluir essas duas. Bora lá. Tirei o colorir, tirei o aumentar. Então lá eu também não vou mais precisar disso daqui, de nada da função draw. Vou apagar a função draw todinha, tá certo? Aqui pro Asset eu também não preciso. Vou apagar o conteúdo dela. Eu vou deixar só inserir os círculos na tela. Então toda vez que eu der um clique, eu vou inserir um círculo na tela. E como eu apaguei, eu vou precisar desenhar esses círculos que eu inseri. Então, vou fazer o laço aqui para desenhar os círculos. Para cada elemento do vetor, elemento ponto desenhar. Só isso. Para cada elemento do vetor, elemento ponto desenhar. Eu só tenho isso. Então, a única coisa que eu tenho aqui é a criação dos círculos, inserir os círculos na tela. Tenho o meu vetor de elementos,
Vou aumentar aqui o frame rate para 30 para ficar mais responsivo. E aí eu crio, apertando com o mouse, clique, 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 e eu estou imprimindo eles na tela. Só isso. Então, bora salvar aqui e ver como foi que ficou. Vai. Eu crio aqui com o mouse e pronto, só tem isso. Estou criando com o mouse. Tudo bem? Tá muito grande, eu vou criar um pouquinho menor. 30. Tá. Então agora eu preciso de um personagem. O personagem vai ser um círculo. Porque tudo é círculo na nossa vida, tá bom? Professor, eu quero um bonequinho animado. Tudo bem, aprende a fazer com círculo primeiro, tá bom? Aí depois você bota um bonequinho, faz ele andar. A gente pode fazer, mas vamos dominar só o básico da colisão e da movimentação do cenário. Então eu vou chamar aqui de personagem. O meu personagem é um círculo. E eu vou criar logo ele. Ele vai ser criado aqui, círculo, na posição 250, e vai ter tamanho 30, vai ser do tamanho dos outros, tá certo? 30, tudo vai ter tamanho 30, os meus bonequinhos, ó, o primeiro círculo que eu coloco na tela vai ter tamanho 30, o personagem vai ter tamanho 30, para ficar diferente, eu já tenho um laço desenhando os meus círculos, os do cenário. Eu vou fazer também agora um comando para desenhar o meu personagem. Vai ser só personagem.draw. Então, isso daqui desenha o meu personagem, isso daqui desenha os meus círculos. Só que como eles não quero que eles fiquem na mesma cor, antes de desenhar os círculos, eu vou dar um fio aqui para branco, 255, e antes de desenhar o personagem, eu vou dar um fio aqui para verde, green. Então, ó, tudo são coisas e comandos que a gente já estava fazendo. Então, nada aqui é estranho. Eu gosto de permanecer com os mesmos objetos, as mesmas coisas, para ficar mais fácil assimilar, ok? Então, bora testar. Tem um boneco aqui e eu consigo criar novos círculos. Sucesso? Tudo bem? Pronto. Agora a gente vai mover o nosso bonequinho, tá? Para mover o nosso bonequinho, a gente poderia fazer... A gente vai fazer assim, ó. Se eu fizesse aqui na function keyPressed, a função do keyPressed... Tá, tudo bem, ó. Ela só é invocada quando a tecla é pressionada. E ela não fica ativa, contínua. Para isso, eu tenho que fazer uma verificação de estado. Então, eu vou fazer isso aqui dentro do draw. Dentro do draw, eu vou testar se a tecla está pressionada. É diferente. Eu não vou ficar aguardando. Isso daqui é um evento. Isso daqui eu estou aguardando um evento que vai ser disparado quando a tecla for pressionada. Aqui eu vou verificar um estado. Verificar se a tecla está pressionada. Eu não lembro como é que é o comando. Então, eu vou... Deixa eu ligar aqui o Copilot. Verificar se a tecla está pressionada. Eu poderia também ir lá no P5 Online, não tem lá o P5 Online? Cadê? P5 Online, ele tem Bom, não, meu pai. É um helpzinho, uma referência. Tá aqui, ó, referência. Key expressed. Tá aqui, ó. Key expressed. Não, key pressed é o que a gente estava usando, ó. Key pressed. Key expressed is true if Mas por que não precisa verificar isso? A gente vai segurar a tecla. Porque eu vou segurar a tecla, enquanto eu estiver segurando, ele está andando para a esquerda. Se fosse o que se eu estivesse usando o evento, na hora que eu apertasse, ele ia se mexer, mas ia parar. Mesmo que eu segurasse, porque o evento só é disparado quando eu clico. Agora,
não é o key expressed. Aqui é só para saber se tem uma tecla pressionada. Eu não quero disso. Key is, deixa eu testar aqui o key is down. Key is down function checa se a tecla está pressionada. Então, deu um erro aqui, um bug aqui no negócio. Ah, é verdade, ó. Key is down, tá vendo, ó? Se tecla está pressionada, aí eu digo qual é a tecla, ele faz uma ação. É esse códigozinho que a gente quer. E como é que eu sei o nome da tecla? Toda tecla tem um nome. Você pode fazer assim, ó. Tá vendo aqui o key pressed? Você pode dar um console.log no key, na tecla. E aí você vai ter o nome da tecla. Quer ver, ó? Você dá um console.log na tecla. Cadê? Pim, pim, pim. Deixa eu abrir aqui o console. F12. E agora, ó. Se eu botar para cima, arrow up. Tá vendo? Arrow down, arrow right, arrow left. O enter é enter. Backspace é backspace. O control é control. O alt é alt. Então aqui a gente vai testar, ó. Se o nome do comando é key is down. Ué. Aí ele está usando um nome diferente. Left arrow. Acho que é tudo em caps. Não sei. Como é que eu pego o nome da tecla aqui? Porque ele copiou, ele deu um autocomplete aqui pra mim. Left arrow, tudo em caps lock. Né, mas assim, eu queria pegar o nome da tecla. Não, Ó, mas isso aqui é um número, tá vendo? Isso aqui é uma constante. Deixa eu ver onde é que ele puxa as constantes. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui todos os nomes das teclas. Se você clicar em cima dele, ele vai carregar. Dá um Ctrl e clica em cima da teclinha. Não carrega não para vocês? Carrega. No VS Code é para carregar. Ah, sim, legal. Tá vendo? É um monte de constantes que se relacionam com os valores das teclas. Outra coisa, mas assim, outra coisa que também dá para fazer, eu acho que dá, vou testar agora, é via key code. Deixa eu testar aqui se via key code também funciona. Key code. Eu tenho alguma coisa descasada aqui. Mouse pressed. Eu tenho alguma coisa descasada. Ah, tá. Deixa eu testar aqui. Vou tentar com... Ó, se a tecla para a esquerda for pressionada, o personagem vai se mover para a esquerda. Então o X vai diminuir de alguma coisa. Tudo bem? Agora eu vou ter que fazer para todos os outros. Se a tecla está pressionada é para a direita, então o meu personagem .center.x vai se mover para a direita. Java Center. É porque eu chamei a posição do círculo, eu chamei de centro e raio. Ah, Mas vocês podem ter outro nome aí qualquer, entendeu? Porque a posição do círculo não é a posição do centro do círculo. Oi. Tá. Deixa eu só rodar isso aqui e eu mando esse código. Tá? Só para a gente entender aqui a diferença do estado para o evento. O evento é invocado uma vez quando a gente aperta a tecla. O estado aqui vai ser verificado todos os frames. Toda vez que o comando draw entrar, ele vai verificar o estado. Então, vamos ver aqui. Ó, pronto, aqui eu tenho a teclinha se mexendo. Tá vendo? Ó, aqui ele está rodando, ó, 37 para a esquerda. Eu estou mandando imprimir o key code. 37 para a esquerda e 39 para a direita. Deixa eu verificar se ele funciona aqui com 37 e 39. 37, 39. Provavelmente vai fazer a mesma coisa. Ó, mesma coisa, 37, 39, ele está usando o key code aqui. Então, na dúvida, você manda imprimir o key code e você pode criar suas próprias variáveis. Por exemplo, esquerda vai ser o 37 e direita vai ser o 39.
Melhor que escrever aqui direto no código, né? Eles podem tudo chato. Se você tem dúvida da tecla right arrow, left arrow. Eu vou mandar esse código do jeito que está aqui lá pro abelha, tá? Preciso mandar pro abelha TS, pro Alce ou não? Não tá dando nada aqui. Não tá. Tá. Tudo bem branco. Então eu vou. Tu tem que. Tá. Deixa eu. Faça joguinho. Essa é a ideia. Pega aí do Alce, vai. Pega aí do Alce. Alce é amplo. Você não acaba com minha noite, né? Acaba. Chega de abrir isso é impressionante. Tá lá no Alce a versão em JavaScript. Eu quero fazer pra cima e pra baixo. Vamos, façam aí pra cima e pra baixo. Tá. Vocês já pegaram os códigos? Completem aí para fazer para cima e para baixo. Ajustem aí, ó. Pessoal, é para todo mundo estar fazendo, mesmo para quem não tem o P5TS configurado, que já era para estar configurado nos notebooks, porque nos computadores aqui, ô meu pai, eu vou colocar aqui pedindo para ajeitarem o setup de todos os notebooks, todos os computadores. Para baixo é. Arrow down arrow. Agora vamos fazer uns bonitinhos pra ele. Ok, ó. Vamos fazer então agora. Tá, rodou de vocês? Pronto, agora a gente vai fazer para cima e para baixo, né? Se ele pode ir para cima, então eu vou diminuir o Y. E se ele pode ir para baixo, eu vou aumentar o Y. Tem nova, mas. Cheguei aí. Tentem mover aí desse jeito. Mover. E quando tiver movendo, foi. Para que pode não ver de novo, porque isso aí não tem. Eu só coloquei nesse se colocar no lado. Ajeitei, tá? Agora o do abelha, eu ajeitei o do abelha que eu tinha copiado errado. Vou escrever lá o. Depois vocês continuam a conversa, bora. Tá aqui meu bonequinho, vamos. O bonequinho de vocês já se move? Para todos os lados? Sim. Ok. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Esse código tá muito feio, tá certo? Horrível, porque ele tá aqui no meio do draw. Tentem tirar ele daqui e colocar numa função. Cria uma função tipo mover personagem ou mover círculo. Transforma isso aqui numa variável
Beleza? Transforma isso aqui numa variável e invoca. Nossa ideia é tirar esse código daqui, jogar para uma função aqui fora. Tentem fazer isso, vai. E aí você chama a função que vai continuar o seu exemplo. Aí deixa a armadilha no celular. Aí eu vejo se tu vai fazer o verbo de tenda. Já atualizou agora, ele mostra esse completo agora. Só que. Olha, eu pensei que só tinha você falando, eu gostei falando e eu não entendi o que você me dizia. Não entendi. Pronto, ó. Então vamos dizer o que é que ele está fazendo de errado. Certo? Como é que a gente vê os erros? Dá para dar um. Não, tem um aparece aqui no console, não. E quando ele dá aí uma pontuação, era para mostrar uma pontuação em algum canto, então só mostrando. Mas não é que os. Pois é. Porque assim, eu já bati o olho, já achei, mas eu queria mostrar. Será que aqui não posso? Mas assim, ó, tá podendo ficar mais. É só olhar o nome das outras funções, cara. O cérebro é traiçoeiro, filho. Ai, agora eu queria me distribuindo esses alunos, 1000 planos para destruir. Como é que seria? Ó, pessoal, a gente tem que tirar esse trambolho daqui. Sim. Capite? Então, para tirar ele daqui, eu tenho que botar ele em algum lugar. Sim, Beleza? a minha dúvida. Ó, se eu vou criar aqui, só mover ela de canto, ó. Function mover personagem. Colei a função aqui. Mudei nada de variável por enquanto, tá? Por que eu não preciso? Porque isso aqui já é global. Tá vendo? Personagem. Ele só trabalhando com valores globais. Então eu não preciso mexer nada disso aqui, tá? E aí, já que eu puxei a função para lá, o que é que me falta aqui? Chamar a função, porque senão ela não vai ser invocada nunca. Só assim, sem dizer o que é que ela recebe, sem dizer o que é que ela. Se ela estiver trabalhando com variáveis globais, pode. Porque a minha dúvida era o que é que eu ia botar para essa função receber e o que é que eu ia botar para ela retornar. No caso aqui, nada. Por exemplo, aí, ó, se a gente for testar, continua funcionando do mesmo jeito. Só que, será que essa função pode ficar melhor, ou seja, mais útil? Porque do jeito que está aqui, qual é a única coisa que ela move? O personagem. Não é verdade? E se ao invés de pensar no personagem, eu pensasse num círculo qualquer? Então, ao invés de ter personagem aqui, que ele está puxando direto do global, eu passaria um parâmetro. Sei lá, um círculo, mover alvo. E esse meu alvo tem que ser um círculo. Aí agora eu vou lá e coloco alvo. Então vamos entender a diferença. Antes eu fazia uma função que só funcionava para aquela variável global. Entendeu? Agora eu criei uma função que eu posso pegar qualquer círculo. Tá vendo? Ó, o círculo que eu passar para a função vai mover. Capite? Na verdade, o círculo que eu passar, a função vai mover. Só que agora, na hora de chamar a função mover personagem, o que é que eu tenho que passar para a função? Quem é que eu quero mover? E quem é que eu quero mover? O personagem. Então agora, se eu fizer isso, ó, eu estou criando a minha função e estou passando o personagem para ela. Então agora eu consigo mover o personagem.
Mas se ao invés de mover o personagem, eu mover o primeiro elemento, eu passar o primeiro elemento do vetor, o que, que vai acontecer? Vamos lá. Eu fiz uma função mover, eu vou chamar ela só de mover, por enquanto, tá certo? Eu acho esse alvo aí que tá Mover elemento. Então, ao invés de alvo, eu vou chamar de elemento. Mover elemento. Eu tenho a função mover elemento, que antes trabalhava só e unicamente com aquela variável global personagem. Então, ela só sabia mover o personagem. Agora, eu fiz uma função que vai mover alguém que está sendo passado por parâmetro. Ok? certo. Então, se eu passar o personagem para ela, o personagem é um círculo, na verdade, eu consigo mover o personagem. Cadê? Só que se eu passar para ela outra coisa, por exemplo, vou passar para ela o primeiro elemento do vetor. Na hora que eu apertar os botões, o que, que vai acontecer? Todos os pontos. Não. Só o primeiro elemento do vetor. Eu posso até ter várias. Mas quem é que eu estou passando para a função mover personagem? São zero, entendi. Eu estou passando o elemento da posição 0 do vetor. Ok? Eu fiz uma função mover elemento que recebe um círculo. Aí lá em cima eu tenho que botar. Ah, Por isso, aí quando eu passei a pensar na função geral, aí eu passei a utilizar a minha classe aqui, ó, o meu parâmetro. Tá certo? Se ao invés de mandar mover o primeiro, movesse o último, seria vet.length menos 1. Então agora eu sempre vou mover o último elemento. Porque o length já é fora do limite. Ah, entendi. Então, se eu tenho 5 elementos, o length vai ser 6. Não, se eu tenho 5 elementos, o length vai ser 5, mas o último vai ser 4, Ah, porque o primeiro é 0. ele não começa contando. Tá vendo? Então aqui, ó, eu sempre movo o último elemento. A minha função agora, ela funciona para qualquer coisa, não só para o personagem. Ok? Mas eu vou continuar com que ela mova o personagem. Próxima coisa que a gente vai fazer é impedir o personagem de atravessar as bolinhas. Isso a gente já fez uma vez, né? Então, qual vai ser o esquema aqui? Tá certo? Cadê? Onde é que eu estou movendo o personagem? Bem aqui, tá vendo? Não é aqui que eu estou movendo o personagem? Tá. Então, vamos entender qual vai ser o macete, ó. O macete vai ser, eu vou salvar aonde ele estava. Beleza, eu vou guardar a posição de onde ele estava. Aí depois eu movo ele. E depois que eu mover ele, eu verifico o quê? Se ele bateu em alguém, se ele entrou dentro de alguém. Se ele tiver entrado dentro de alguém, o que eu faço? Eu volto ele para a posição que ele estava. E no final eu não vou ver nada. É como se ele nunca tivesse saído, porque o movimento nunca se completa. Faz sentido? Então, ao invés de eu imaginar que a bola vai mandar ele de volta, ou eu vou ter que atualizar o contrário, não. Eu tento uma posição e verifico se ela é possível. Se ela for possível, eu finalizo, eu permito. Se não, eu restauro. Pode ser assim? Então, ó, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é salvar a posição antiga que ele estava. E o primeiro erro que poderia fazer é isso, ó. A posição antiga é igual a personagem.center. Eu criei uma nova variável, ou só estou referenciando a que já existe? Então, se eu alterar esse daqui, o que vai acontecer com a antiga? Vai alterar também. E aí então é como se eu tivesse não feito uma cópia. Eu não copiei, eu simplesmente estou olhando para aquele local. Lembra, para você criar algo, você tem que dar o quê? Então agora eu vou fazer assim, ó. A posição antiga vai ser um new V2D baseado no X e no Y do personagem.
peguei o x e o y do personagem e guardei isso numa nova variável. Por que isso é importante? Porque quando eu alterar o centro, eu não vou alterar isso daqui. Lembra? Eu só crio uma nova quando eu dou um new. Se eu fizesse só aquela atribuição direta, elas iam estar olhando para o mesmo canto. Na hora que eu alterasse o centro, eu ia alterar a antiga e eu não ia conseguir voltar. Ok? Beleza. Passo 1. Passo 2. Mover o personagem. Beleza. Mover o personagem já está movendo. Passo 3. Eu tenho que saber se ele bateu em alguma das outras bolinhas. Não é verdade? Só que eu já tenho uma função que faz isso. Qual é a função que faz isso? Verificar se ele está colidindo com alguém da lista. Isso que a gente fez naquele dia. Lembra? Ó, a primeira coisa que eu fiz foi saber se ele está batendo num ponto. Depois eu fiz para saber se ele está batendo com um círculo. E depois eu fiz para saber se ele está batendo com alguém da lista. Ó, para todos os elementos da lista, se ele está colidindo com algum dos círculos dessa lista, retorna true, se não, retorna false. E é justamente o que eu tenho. Eu tenho uma lista de bolinhas, sim ou não? Sim. Então agora eu posso fazer o teste. Ó. Se o meu personagem está colidindo com alguém da lista, qual lista? A lista das minhas bolinhas, né? Que eu salvei em VET. Então eu vou restaurar a posição antiga. E agora eu posso simplesmente sobrescrever o ponto que eu tinha. Ó, tanto faz eu fazer isso, quanto eu fazer assim, ó, personagem.center, ponto x recebe antiga.x e personagem.center.y recebe antiga.y. Porque o que é que eu quero? Eu quero sobrescrever o valor que eu tinha com o novo valor. Então, ou eu sobrescrevo individualmente o x e o y, ou eu sobrescrevo logo o ponto inteiro. Troco um ponto pelo outro. Tá? Vou trocar logo o ponto inteiro, para não ter que fazer duas operações. Olha como ficou fácil. Se o personagem colide com alguém na lista de pontos, eu retorno o valor antigo para o personagem. E aí, se a gente for lá rodar, agora, meu bonequinho não consegue mais passar pelas bolinhas. Vou fazer um paredão aqui de bolinhas. Vai, bonequinho. Eu vou fugir. Por aqui não dá. Dá a volta aqui. Dá pra sair. Não, porque a gente não fez colisão com a tela. Deu certo? Deu certo? Ok. Eu faço isso no VB que é tão mais difícil. Hã? Eu já fiz um código e ele tá tipo Ah, tá. tremendo. Bora lá, próximo passo. O que é que eu tenho que fazer agora? Fazer que ele não saia da tela. Perfeito, porque aí eu vou entender o que é a borda da tela. Quando eu entender o que é a borda da tela, eu vou perceber que ele está saindo da tela e agora, ao invés de sair da tela, é os pontinhos que vão ter que andar para a direita. Confere? Então agora eu tenho que ser capaz de limitá-lo dentro do rect. Então só vai crescer para a direita. Não, para qualquer canto. Se eu estiver indo para cima, na verdade, os bichinhos vão para baixo. Tá. Só que ao invés de a gente pensar na tela, a tela seria muito restritiva. Vamos pensar no retângulo. Eu quero prender ele dentro de um retângulo. Tudo bem? Então, se o retângulo for a tela, ok, vai ser a tela toda. Mas se, por exemplo, for uma porção da tela, como é normalmente nos jogos, né? Ele tem uma porção da tela que ele se move sem alterar a tela, e conforme ele vai chegando, por exemplo, perto da bordinha aqui, aí é que o cenário anda. Ele não, na verdade, toca no final do cenário, né? Quando ele está chegando perto do final da bordinha, o cenário já começa a andar. Então, por partes. Agora eu vou precisar do meu rect, do meu retângulo. E aí, ó, já tem os círculos. Bora para classe rect. Retângulo. O que é que o meu retângulo tem? O meu retângulo tem uma posição
Não é verdade? E o meu retângulo tem um tamanho. Então, eu vou iniciar o meu retângulo com o meu construtor. E aí vou passar o x, o y, largura e altura. E vou inicializar minhas variáveis. Essa cor está com contraste ruim ou não? Piorou. Nossa. Melhor deixar claro. Está bom, hein? Nossa. Tá melhor isso aqui? Ó, desliga a luz, desliga aqui, porque tá contraste ruim o projetor. Ok, ó, pronto. Já tem uma forma de construir o retângulo e agora eu vou desenhar o retângulo para ficar fácil de ver. Desenhar o retângulo é só dar a função do P5 de desenhar o retângulo. E aí o único método que eu vou precisar é saber se o círculo está dentro do retângulo. Esse é o único método que eu vou precisar, porque eu não vou querer manter o círculo dentro do retângulo. Então eu vou precisar saber se o círculo está todo dentro do retângulo. Então vamos lá, eu vou criar logo a minha borda da tela, tudo bem? Posso seguir? Opa, eu já vou passar rápido. Tudo bem. Inclusive quebra um galhão. Opa, eu quebra um galhão. Beleza? E, mano? Eu copio lá pro Dono de Prédio, se vocês quiserem. Não, mas a próxima eu acho que é mais rápido. Eu ainda tô com dor de pé aberto. Bora lá. Então, ó, lembra, a gente sempre tem que testar o que a gente está fazendo. Então, como é que a gente testa isso daqui? Só escrever um retângulo na tela. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A minha tela não é 600 por 300. 600 de largura, 300 de profundidade. Eu vou querer deixar 50 pixels tanto na bordinha de cima quanto na bordinha de baixo. Ok? Então, em que posição ele vai ter que começar? 50-50. Concorda? E aí, qual vai ser o tamanho dele? 500, porque vai ter 50 de um lado e 50 do outro. Se ele tem 600 do total, 500, 200. Eu achei que era onde ele ia acabar. Não. 550. Então, vamos lá. A minha borda, então vamos ter que criar aqui, ó. A minha borda vai ser um retângulo. E aí eu vou começar no 50, 50. E aí ele vai ser menor do que a tela, um pouquinho. 500, 200. Porque aí eu tenho certeza que eu vou ter 50 pixels para cada lado. Se ficar grande demais, a gente ajusta. Então, se eu quisesse melhorar, eu poderia fazer assim. Qual é a variável que define a largura no P5? Bom, eu normalmente gosto de fazer assim, ó. Largura é 600, né? Assim? Profundidade é igual a 300. Que aí fica mais fácil de mudar. Então, isso daqui vai ser o quê? Largura menos 100. E aqui vai ser profundidade menos 100. E aqui no Create Campus eu vou usar também a largura e a profundidade. E agora é fácil, porque se eu quiser algo maior, é só ajustar aqui, né? Peririm, 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 pim. Ok.
os meus elementos, eles estão com preenchimento. Antes de desenhar o retângulo, eu vou ter que tirar o preenchimento. Ou então eu vou desenhar ele debaixo de todo mundo, né? Se eu quisesse desenhar ele debaixo de todo mundo, eu tenho que desenhar antes do personagem. Lembra que as coisas acontecem por camadas. Estou desenhando o personagem e em cima, depois eu estou desenhando os elementos do cenário. Se eu quero que meu retângulo fique embaixo, eu vou ter que desenhar ele antes, né? Eu vou ter que desenhar o que? Bordas, né? Assim, borda.draw. Vamos ver aqui. Então tá aqui, ó. Borda.draw. Estão vendo aqui o meu retângulo? Aqui, ó. Como ele tá de branco, aí ele fica de branco. Se eu vou colocar o seguinte, vou colocar tudo de branco, 200, vou colocar um fundo mais clarinho, 220, e eu vou colocar a borda sem preenchimento, como é no fio, né? No fio e depois pronto. Mais claro, tá muito escuro. E aí um no fio para tirar o preenchimento. Pronto, está aqui a minha bordinha. Tu criaste a função draw, correto? Lembra, o nome da classe é sempre maiúsculo. Querem que eu copie o código do jeito que ele está? Para quem tivesse perdido. Então, esse daqui eu vou copiar para o abelha. E o JavaScript eu vou copiar para o alce. Ó, vejam que a gente está progredindo em camadas, tudo bem? Ó? A gente está progredindo em camadas. Mexe aí, sai mais não. Por que o meu não presou? O meu não... Passa. Não, tá preso. É muito gordinho para passar aqui. Tem que emagrecer minha bolinha. Oi. Acho que não. Bom, O que foi? pronto. Vai botar a bola. Pega lá, só mandar desenhar. Ó. E aí você vai ter que dar um borda.draw aqui embaixo. Beleza? Próximo passo, que é manter a bolinha dentro da borda, né? Então eu vou ter que fazer um método, vou ter que criar um método que verifique se o círculo está dentro do retângulo. E aí, se ele se mover para fora do retângulo, aí eu não deixo. Tá, então bora lá. Então lá na minha classe retângulo, ó, eu vou ter que fazer um método, vou até desativar o Copilot para a gente fazer juntinhos. Copilot, eu não quero você agora, tá? Vou fazer em 2 camadas. Mas que é justamente a atividade que era para ter feito há 15 dias, né? Contém. Primeira coisa, saber se ele tem um determinado ponto. Contém? Contém. Contém ponto. Quero saber se ele contém um determinado ponto. Oi. Rect. É o método da classe Rect. Eu vou perguntar, retângulo, você está com esse ponto dentro de você? Você contém esse ponto? Que é a atividade que foi passada, né? Boolean. Dentro do Rect. Mas você não escreve function aqui dentro, né? Function não é para métodos, function é para funções. Métodos não tem function.
Beleza. Como é que eu sei se o retângulo, se esse ponto está dentro do retângulo? O x do ponto tem que estar depois do início do retângulo e antes do final. E o y do ponto tem que estar depois do início do retângulo e antes do final. Eu tenho que ter essas duas coisas acontecendo. Então, é um teste só, né? Eu vou verificar se... A gente vai até colocar entre chaves. Primeira coisa, o x do ponto está depois do início do retângulo. Posição ponto x é maior do que des ponto posição ponto x. Beleza. Essa é a primeira condição. Tem que estar depois do início e antes do fim. E o que seria o final? Posição ponto x tem que estar o quê? Antes, né? Menor do que des.pos.x mais des.size.x. Não é isso? O final... É mais. Qual é o final do retângulo? É o x mais o tamanho em x. Ó, tem um retângulo, tá certo? Esse ponto aqui, você tem x e y. Esse daqui é x. Esse daqui ainda é x. Porque ele está na mesma linha. Só que quem é o x desse daqui? É esse x, ou seja, a distância daqui até aqui, concorda? Mais o tanto que ele andar aqui. Quanto é que ele vai andar aqui? Size, é verdade. Só que o nosso size não é um pacote? Size.x. E quem é o y daqui de baixo? É o y mais size.y. Então, ó, o meu x tem que ser, vou colocar maior ou igual, tá? Para ficar melhor. Aquele maior ou igual a x e o y menor ou igual a... Perdão, menor ou igual. Só que isso é suficiente? Não, né? Ainda tem que ter o quê? Ainda tem que ter a mesma coisa para o y, né? E o y tem que ser maior do que posição des.pos.y e o y tem que ser menor do que des.pos.y mais des.size.y. Os 4 pacotes. O x é depois do começo e antes do fim, e o y é depois do começo e antes do fim. Se tudo isso acontecer, sim, ele está dentro. O return falso, se botar o return direto, ele já... Se você tem uma condição que por si só já é a verificação, você não precisa do teste de true ou falso. Aí pode deixar alinhadozinho assim, ó, com o izinho aqui na direita, que fica legal de ver. Ou assim, ó. O x e o y tem que estar depois do começo e o x e o y tem que estar antes do fim. Perceba que trabalhar com os pacotes de V2D facilita até a leitura, porque é muito mais fácil você casar x com x, y com y, do que ter que ficar casando x com largura e y com altura. X com x, y com y. Oi. Eu vi os últimos 2 símbolos de base do tempo. Não é com o y tá com menos. Não. O x tem que ser maior do que o começo, o y tem que ser maior do que o começo, e o x tem que ser menor do que o fim, e o y tem... É porque ele estava assim antes. Eu que mudei. Ele estava assim. Só para mostrar que se tiver casadozinho é mais fácil. Ok. Como é que eu testo se a minha função, o jeito fácil de testar se a função está funcionando?
Chamar a função, né? Mas, por exemplo, para qual ponto? Chama para o mouse. Você passa o mouse não tem um X e um Y. Ó, vamos aqui, ó. Onde é que eu estou desenhando? Né? Vem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a borda, né, assim, borda, ponto, contém ponto. Ele espera o quê? Um ponto? Eu vou criar um ponto. Que ponto? O ponto do mouse. Mouse X e mouse Y. Se a borda contém o mouse, eu vou dar um fio de blue, sei lá. Se não, eu vou tirar o preenchimento. Isso aqui é uma forma fácil de testar se ele está pegando ponto. Deixa eu mostrar o resultado para você ver. Eu quero saber se a função funciona. Ou seja, eu tenho que passar vários valores, vários pontos, para saber se ela está pegando os pontos. Então, eu decidi passar o mouse, ó. Se o mouse entrar... sim. Entendeu? Ó? Então, se o mouse entrar, ela liga. Se o mouse sair, ela sai. Então, agora eu sei, por exemplo, que ele pega do lado direito, pega em cima, esquerdo, na pontinha, no meio. Ó. É um teste fácil de saber se ele pega qualquer ponto. Porque se a gente vai construir as funções uma usando a outra e a gente erra na primeira, nenhuma vai funcionar. Então, antes de sair construindo uma função que usa a outra, a gente tem que testar. Beleza, então a minha função contém ponto, está sucesso. Beleza, como é que eu sei se agora eu testei por ponto, né? Como é que eu sei se o círculo está dentro do retângulo? Se a fazendo aquela formulazinha da Não. Não, a posição do círculo está dentro desse. O círculo, ó. O círculo está dentro do retângulo. É a mesma coisa que o centro do círculo está dentro desse retângulo aqui. Será que dá para ver? Ó. Sim. Ó, o círculo não tem uma bordinha? Sim. Se eu prender o centro do círculo aqui dentro, eu vou impedir ele de sair. Aí vai sair metade inteira. Não, mas o que eu quero é prender ele dentro do círculo de fora. Entendeu? Ó, como é que eu faço para prender ele no círculo de fora? Basta eu prender o centro do círculo nesse retângulo de dentro. Bora lá. Ó. O que é a brincadeira? Eu quero prender o círculo dentro do retângulo. No retângulo grande, nesse daqui, ó, nesse de fora. Só que eu não quero ter que verificar os vários pontos do círculo. Uma forma de fazer seria verificar se esse ponto está dentro do retângulo, e esse ponto dentro do retângulo, e esse ponto, e esse ponto. Eu teria que fazer vários 4 testes, né? Se os 4 pontos estiverem dentro do retângulo, certeza que ele está dentro. Então, se quiser fazer assim, ótimo. Uma forma de fazer com um comando só é: imagina um retângulo menorzinho aqui dentro. Só imagina, tá certo? Qual é a distância desse retângulo menorzinho para o retângulo maior? É o raio. Tá vendo? Se eu prender o miolo do círculo no retângulo menorzinho, eu prendo o círculo no retângulo maior. Mas tudo bem, eu vou fazer dos 2 jeitinhos, tá? Bora lá. Então, Cada diminutivo não faz a coisa que tá menos horrorosa. eu vou fazer dos 2 jeitinhos lindos. Bora lá. Então, agora o que eu quero saber é se ele contém o círculo. E aí eu vou passar para o meu retângulo 1, círculo. E vai retornar um boolean. Tá? Ok, ó. Lá no exercício do retângulo, a gente fez uma brincadeira que era pegar os vértices do retângulo.
Porque eu tenho que testar os 4 vértices do retângulo para saber se está um dentro do outro, tudo bem? Aqui eu vou precisar dos 4 pontozinhos do círculo, né? Eu poderia calcular, mas eu vou pegar aqui. Vou chamar só aqui de X, para ficar mais fácil. Não, X não. C. C é o meu círculo. Quais são os 4 pontos do círculo? Em cima, esquerda, embaixo e direita. Assim, ó. Se eu fazer assim, ó. Para ter certeza que o círculo está dentro do retângulo, eu tenho que olhar se esses 4 pontos estão dentro. Tudo bem? Eu não quero fazer 4 ifs. Então, eu vou colocar os 4 pontos dentro de uma lista e vou varrer a lista. Vai fazer só vai fazer só um teste, aí se passar, vai para o próximo da lista. Vamos lá. Vou fazer aqui uma lista, tá? Seja pontos. É um V2D, criar vazio. Qual é o ponto de cima do círculo? Pontos, ponto, push. Quem é o cara que está em cima no círculo? É o círculo, ponto, center, ponto, X, não é assim? O X é o de cima, o X é o mesmo. E o Y, new point, new V2D, C.center.x, C.center.y menos C.raio. Olha lá. O que eu estou perguntando é quem é esse cara que está bem aqui, ó? Lembra, a minha referência é esse daqui, esse X e esse Y. Quem é esse cara que está aqui em cima? O X é o mesmo do centro. E o Y é esse daqui menos o raio. Ok? Ou seja, o X é o mesmo do centro e o Y é o mesmo menos o raio. Agora é só copiar isso daqui várias vezes e ir alterando. Não são 4? Quem é o cara que está embaixo? O X é o mesmo e o Y é o Y mais o raio. Concorda? Então esse daqui é o de cima, up. Esse daqui é o de baixo, down. Quem é o que está à esquerda? O que está à esquerda é X menos o raio e Y. E o que está à direita é X mais raio e Y. Left e right. Nossa, realmente é melhor fazer tudo desse jeito. Mas você não quer testar os 4 pontos? Nossa, que Mas pessoal, vamos lá. Ó. Nada se perde. O que, é que a gente está fazendo aqui? Uma lista de pontos baseados no referencial. Ok? Que a gente vai precisar em outras situações. Então, mesmo que tenha um jeito mais fácil, e é assim que a gente resolve o retângulo. Saber se um retângulo está dentro do outro. Só que lá a gente criou uma função só para retornar os vértices, né? Retornar os vértices é isso daqui, é calcular as 4 posições. Então, se a gente pensar, tem uma lógica, ó. Em cima é o mesmo x, só que o y diminui para cima e aumenta para baixo. Para a esquerda, o x diminui e para a direita, o x aumenta. Então, se você fizer alinhadozinho, assim, ó, literalmente uma coisa embaixo da outra, e pegar os pares, dificilmente você vai errar a escrita, porque tem uma lógica. Tudo bem? Então, ó, menos mais, centro.x, centro.y, papapá. Beleza, ó, eu já tenho os meus 4 pontos, confere? O que é que eu tenho que saber? Para saber se o círculo está dentro, eu tenho que saber se os 4 pontos estão dentro. Então, eu vou para o laço. O push? Não, é porque você colocou alguma vírgula errada aí. Porque só tem, ó, é uma vírgula só. Centro, aqui é o menos. O que é que eu vou fazer agora? O mesmo for de sempre. Para todos os pontos,
desse ponto. Se ele o que é mais fácil? Saber se ele está dentro ou saber se ele está fora? Para saber se ele está dentro, eu tenho que garantir que os 4 pontos estão dentro. Para saber que ele está fora, basta um ponto. Então é muito mais fácil saber se ele está fora. Então essa é a minha condição do if. Se ele não contém o ponto, então return false. Ele não contém o círculo. Ah, tá. Tinha botado fechado o escopo errado. Se por acaso ele saiu do for, é porque nenhum dos pontos morreu. Então eu retorno true. O mesmo for velho de guerra, que a gente vai usar milhões de vezes. Agora eu já tenho como saber se o círculo está dentro. Bora testar, né? Então, para testar, o que é que eu vou fazer? Ó? Guardo a posição antiga, movo o personagem. Se ele colidiu com a lista, então volta para a posição antiga. Só que agora tem mais uma condição para ele voltar para a posição antiga, que é qual? Ele também. Não, se ele está fora. Se ele está fora, então eu volto para a posição antiga. Como é que eu sei se ele está fora? Se a borda não contém o círculo, ou seja, se ele está fora o círculo do personagem, então personagem.center volta para a posição antiga. Vamos revisar, vamos terminar esse e a gente revisa, tá? O que a gente construiu tudo aquilo para quê? Eu precisava saber se ele estava dentro ou fora. Porque se ele estiver fora, é uma condição inválida. Então, se ele estiver fora, eu impeço ele de sair. Se eu juntar esse dois defeitos só, Também funciona. Também funciona. então, Bora só testar aqui, ó. não vai. Você pode voltar na função potência. Bora lá. Contém círculo. Para cada... O meu não tá funcionando, não. Não, mas também não O meu boneco tá travado. É muito fácil ter um errinho qualquer. Olha lá. O importante é acompanhar o raciocínio e depois você se revisa e tenta fazer. Let pontos Olha lá. e Se ele não contém o ponto, se ele não contém esse ponto, é porque ele não contém o círculo. Então, eu retorno falso. agora meu boneco travou. Igual a guria. É porque, ó, aqui embaixo é a negação. Vocês fizeram a negação, ó. Aonde? Se a borda não contém o círculo, ele trava. Fez sim. Agora minha tela tá branca. Outra vez que o meu não funciona. Eu não sei, velho. Meu boneco tá travado. Manda o código pra vocês. Não. Agora eu vou pra você. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Só daqui um pouco. Vamos ver se tem outra coisa então pra agora. X à esquerda, Y, X. Beleza.
Criei a lista de pontos, adicionei para cada elemento, se você tem ponto para torno falso, feito. Novamente. Se a borda não conta do círculo, personagem. Você criou a borda. Beleza. Cadê o código? Já? Cadê o avatar? Tá, ele está travado porque ele já começou fora. Aí ele não consegue se mexer. Outro faz ele começar dentro, aumenta a tua borda. Lembra, ele não consegue se mover se ele está. Começar dentro, é só atualizar? É só começar em uma nova posição. Peraí, eu Não, não sei onde é que eu uma posição. Ainda o oportunidade para 400. Tava travado, eu tava sem essa chave. Não, essa Olhando aí. aqui ele está sem chave. Esqueceu de botar o elemento, né? Ele está sem chave. Aqui, ó, no pó. Aqui no pó. Olha só o pó. E cadê o fechamento de luz? Então cadê o fechamento de copo? Mas, Não, está batalhando. Isso aqui é o fechamento da função. Ó, as coisas têm que estar alinhadas. Não existe esforço. Tá vendo essa linhazinha? Toda linhazinha tem que estar alinhada com uma chave. Toda linhazinha. Isso aqui é o do foco. Isso aqui é o do livro, tá vendo? o que é que tem que gostar? Então esse aqui é o da função. Ah, sim. Beleza? Certo. Então se tiver qualquer outro passado, esse aqui é o do conteio. Não. Se o líquido repete e ele não borda, né? Não borda. Essa aqui Não tem parece da manhã dele, não? Tá certo, os parece. Tira o é só comenta aí. Você quer que tá errado? Eu não. Você não parece não. Ele volta lá e não tá no celular. Vamos lá. X y menos raios. C ponto y menos raios. E para os raios y. X mais raios. Estranho. Você tem que estar alinhado. Tá mais fácil. É, a única coisa que está diferente do meu papel é o sobre. E não vamos conseguir mexer o cenário. Oi. Não, mas está somando as chamadas. Está somando os X com o Y. O cérebro pega peça. Nossa, isso. Ele é sacolista. É, tá. E o outro item, para ver se sabe. Bora lá, vou mandar para vocês aqui. Isso daqui vai para a abelha. E o outro em JavaScript vai para o alce. Vamos lá. O que seria o nosso último passo que eu não sei se a gente vai conseguir fazer agora? Não, tá dizendo, não. Porque a meta era fazer o cenário se mover. Nossos neurônios já acabaram. Mas o que acontece é que ele bate na borda e ele para. Entendeu? O que seria o cenário se mover? Ao invés de ele parar, a gente faria o cenário ir na direção contrária que ele está tentando andar. Então, se ele está tentando andar para a esquerda, o que vai acontecer? O cenário vai para a direita. Tu acha que é uma boa ideia explicar isso pra gente faltando 7 minutos para 5 minutos? Não. Mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Bora. Bora. Ok. Onde é que eu sei que ele bateu? Cadê o ponto que eu sei que ele bateu? Tá bem aqui dentro. Aqui, né? Cadê, bebê? Cadê? Aqui, ó. Não. Pronto. Se a borda contém o círculo.
Não é isso daqui? Beleza. Eu poderia mudar a função mover, mas daria mais trabalho no tempo que a gente tem. Vou fazer aqui na força bruta, tá? Beleza? Vou fazer aqui na força bruta. Ele bateu. Concorda que ele bateu? O que é que eu tenho que fazer agora? Mover todo mundo para o lado contrário. Sim ou não? Sim. Beleza. Para mover todo mundo, eu vou precisar de quê? De um laço. Para cada, na verdade, cada elemento do vetor, ou seja, isso aqui vai passar por todos eles. Sim ou não? Sim. Isso daqui já vai fazer ele parar, concorda? Esse aqui já vai fazer ele parar. Se eu pegar o que ele tem, a posição que ele está, menos a posição que ele estava, eu tenho o quanto que ele se mexeu. Ó, ele não estava num canto antigo, não era? Ele não estava num canto e foi para uma outra posição? Se eu subtrair os dois, eu sei o tanto que ele se mexeu, concorda? Então eu vou pegar esse tanto e jogar em todas as outras bolinhas. Então se ele andou 5 para a esquerda, no X, o X diminuiu de 5. Eu vou botar todas as bolinhas para aumentar de 5. Então significa que ao invés de ele diminuir o X de 5, as bolinhas vão aumentar de 5. Vou escrever para ver se faz mais sentido, tá? Elemento, ponto, centro, ponto, X. Tudo bem? Ou seja, é a bolinha. Vai mudar de personagem, ponto center, ponto X, menos antiga, ponto X. O tanto que ele se mexeu, eu vou mudar nas outras bolinhas. Eu acho que é ao contrário isso daqui. Deixa eu testar aqui se é assim ou é ao contrário. O efeito visual é muito legal. Ah, é para o contrário. É o contrário. Então eu posso só subtrair aqui. E a mesma coisa para o Y, né? Elemento.center.y menos personagem.center.y menos antiga.y. Eu pego o tanto que ele mexeu e mudo ao contrário em todas as outras bolinhas. E eu faço ele voltar para a posição original. Por quê? Porque eu não quero que ele mexa. Ah, deu certo. Só que as bolinhas são... As bolinhas atravessam a... Mas elas são o cenário, né? Ó. Pois é, o ideal é que elas ficassem dentro da borda também. Né? Não, porque a borda é imaginária. Agora vamos parar de pintar a borda. A borda é imaginária. Ó, tira agora o borda.draw. Deixa de pintar a borda. Agora a gente trabalha. Meu borda.draw, oh meu Deus. Não, acho que eu sei que tem errado. Tinha botado isso ao invés de 10. Legal. Se eu quisesse que diminuir a borda, bastava diminuir a borda. Ou seja, se eu fizesse minha borda mais... Bota minha borda aqui com 100 pixels. 100 pixels de começo, 100 pixels no final. E agora eu vou diminuir 200 e 200. Vou fazer o bonequinho começar agora no centro, né? Largura dividido por 2 e profundidade dividido por 2. Ih, eu tô editando no canto errado. Todo personagem. Legal. Legal, né? Massa, show. Sucesso demais.
É muito bonitinho. Ok. Aí já posso tirar jogo bonito. Vai botar falta agora o inimigo, né? Pra perseguir o personagem. Pelo amor de Deus, alguém que me dá ideia. Não faço hoje, não. Tô certo. Fica pra outro dia. Botar o circo, vai ter